Pessoal, é com muita satisfação que hoje apresento a vocês nessa canal que trará diversas notícias, vídeos, palestras, entre outros, que ajudará você no seu despertar espiritual. Conheça o Espiritatude. Espiritatude, conectando mundos, iluminando consciências. Hoje o canal Espiritatude traz para você o primeiro capítulo do livro Ação e Reação de Chico Xavier, pelo Espírito André Luiz. Confira. O vento uivava lá fora, como se quisesse arrancar as paredes. Dentro da mansão Paz, nós estávamos sentados diante de Druso, nosso orientador. Seu olhar era sereno, mas carregava a firmeza de quem já havia visto muita dor e muita transformação. O que acontece com o espírito humano após a morte não é um assunto a ser ignorado. Sua voz parecia ecoar histórias milenares. Druso explicou que, desde os tempos mais antigos, civilizações inteiras dedicaram atenção especial ao mistério da vida após a morte. Ele nos levou, em palavras, ao Egito Antigo. Víamos mentalmente templos iluminados por tochas, sacerdotes vestindo túnicas brancas, e a cena solene de um julgamento. Ali, a alma do falecido era pesada diante de Maã, a deusa da justiça, sob o olhar de Anubis, com cabeça de chacal, e Horus, com cabeça de falcão. O destino? O esplendor do sol ou um retorno à terra, em corpos deformados pela dor. Seguimos viagem, pela imaginação, até a Índia ancestral. Lá, o juiz dos mortos decidia se o espírito subia ao paraíso ou descia ao reino sombrio de Varuna, onde correntes de serpentes aprisionavam almas em câmaras de sofrimento. Entre hebreus, gregos, gauleses e romanos, as ideias se repetiam: paraíso aos bons, punição aos maus, às vezes em outro mundo, às vezes numa nova vida, carregada de provas e limitações. Voltamos à realidade da mansão Paz. O lugar era imenso, sólido, protegido. Uma cidadela espiritual construída há mais de 3 séculos para receber espíritos arrependidos ou doentes, dispostos a se regenerar. Alguns seguiriam para colônias mais elevadas, outros retornariam à Terra para reparar erros. Ali, médicos, professores, sacerdotes e enfermeiros, já desencarnados, encontravam serviço e aprendizado. Druso prosseguiu. A Terra é vista de diferentes formas. Para o astrônomo, um planeta girando em torno do Sol. Para o guerreiro, um campo de batalha. Para o sociólogo, um mosaico de raças e culturas. Mas para nós, é uma grande escola espiritual, um filtro que, ao longo dos milênios, purifica a alma. Ele comparou o trabalho ali ao de manter um remédio no foco de uma doença. E foi nesse momento que, pela grande janela, algo lá fora nos fez prender a respiração. Um turbilhão negro girava no ar. Não era vento comum, era como uma cachoeira de trevas líquidas, uma lama que voava. E, dentro dela, rostos humanos surgiam e desapareciam, distorcidos pelo horror. Eles gritavam, praguejavam, choravam, agarrados uns aos outros como náufragos em mar revolto. Por que não abrir as portas para eles? Este não é um lugar de salvação? Sim, mas a salvação só tem valor para quem deseja ser salvo. Muitos ali fora ainda são como feras, prontos para destruir o que encontrarem. A ordem é a base da caridade. Ele explicou que aquela era uma tempestade magnética, arrastando espíritos das regiões inferiores. Poucos sabiam o que estava acontecendo. Eles carregavam dentro de si o mesmo caos que víamos do lado de fora: ódio, crueldade, desejo de ferir. Recebê-los ali, sem preparo, seria como colocar tigres no meio de pessoas em oração. E ficam assim para sempre? Com o tempo, a dor e as provas vão acalmando a alma. Mas às vezes esse tempo leva anos. Ele deixou claro: sofrer nas trevas não quita dívidas espirituais. O desespero é como uma loucura momentânea, não serve como pagamento diante das leis divinas. Depois dele, vem o remorso, e, com o tempo, o espírito volta ao trabalho de renovação. Se as pessoas na Terra pudessem morrer por alguns dias e ver o que as espera, isso mudaria o mundo. Mas a encarnação exige foco. Aqui, você vive para aprender. É preciso estar inteiro na experiência.
E de onde vêm aqueles espíritos que estão na tempestade? Druso contou um pouco da própria história e havia chegado à mansão doente, após a morte física. Foi tratado, trabalhou como ajudante, enfermeiro, professor, até dirigir a instituição. Ele nos explicou que nas trevas densas só chegavam espíritos que sabiam de suas responsabilidades morais, mas escolheram ignorá-las e agir contra o bem. Espíritos primitivos, como indígenas, permaneciam em seus próprios ambientes, amparados por protetores espirituais. O inferno, disse ele, que não é um lugar físico, mas um estado de desequilíbrio, criado pela maldade consciente. Alguns espíritos ficam séculos ali, outros, menos tempo, aprendendo que o preço das paixões é alto. Para esses últimos, a mansão Paz e outras casas semelhantes são refúgios, onde recebem auxílio e preparo para uma nova reencarnação. Druso resumiu. Se a sombra destaca a luz, o inferno é um filtro que depura a alma no caminho da vida superior. Até os rebeldes, sem saber, acabam servindo aos planos de Deus, que transformam o mal em instrumento para o bem. Uma campainha invisível soou. Druso se levantou e disse: Amigos, é hora de conversarmos com os internos que estão mais calmos e conscientes. Levantamos juntos, deixando para trás a imagem da tempestade. O trabalho, sabíamos, estava só começando. Espírita Tube, conectando mundos, iluminando consciências.